Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula de matemática, certo? Primeiro vamos corrigir a atividade que a prof mandou no vídeo anterior, que é a lição de casa da página 105 da apostila de matemática, certo? A apostila de matemática diz assim, já vou colocar para a gente poder acompanhar todo mundo junto, certo? Então, vamos lá. É a parte da mão na massa. Você sabia que uma equipe formada por 14 homens britânicos e irlandeses fez a travessia a remo mais rápida do Atlântico? Eles partiram das Ilhas Canárias, na Espanha, em 15 de 12 de 2007. Chegaram a Port St. Charles, em Barbados, em 17 de 1 de 2008. Eles gastaram 33 dias e 7 horas e 30 minutos para percorrer 2.697 milhas marítimas, certo? Sabendo que eles partiram em um sábado, em que dia da semana eles chegaram? Então, se a gente for olhar no calendário daquele ano, porque a gente vai ter que olhar no calendário daquele ano de 2008, porque eles chegaram em 17 de 1 de 2008. Eles chegaram numa quinta-feira, certo? Isso é, se eles saíram depois das 4h30, porque ali não diz a hora que eles saíram, certo? Então, eles chegaram numa quinta-feira. Agora a B, quantas horas eles gastaram em minutos? Então, gente, para isso, certo? Nós teremos que fazer a conta. Então, vamos lá. Se eles fizeram toda essa trajetória em 33 dias, e quer saber quantas horas eles fizeram, eu vou fazer 36 vezes o quê? 24. Porque um dia não tem 24 horas? Então, eu tenho que fazer 24. Certo? Então, aqui os dias que eles demoraram e aqui 24 horas. Quantas horas eles fizeram em 33 dias? Certo? Então, vamos fazer, claro, a minha conta. 4 vezes 3, 12. Aí, 1, mais 1, 13. Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, eles fizeram 792. 792 horas. Certo? Então, esse daqui foi as horas. Só que agora ele quer saber dos minutos. Então, dos minutos, como é que eles têm que fazer? Eles têm que pegar as horas vezes quantos segundos tem um minuto? 60. E fazer a conta. 12 vai 1. 6 vezes 9, 50. E 4 mais 1, 55. 6 e 7, 42, mais 5, 47. Então, os minutos, eles fizeram 47.520 minutos. Certo? Ou seja, se a gente arredondar, vai ficar 48.000 minutos. Certo? Então, eles fizeram tudo isso, esses 33 dias, em 792 horas e 48.000 minutos. Então, está aí a correção, certo? Agora, nós vamos continuar com o nosso conteúdo, lembrando que vamos dar continuidade ao que a gente já trabalhou algumas coisas em sala, não trabalhamos em tudo, certo? Mas agora nós vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Indo na apostila, certo?
Vamos pegar a outra parte. E vamos começar. Então, com mais medidas, certo? Vamos lá. Com mais medidas. Medidas de comprimento. Então, a gente já sabe que a unidade de medida padrão do comprimento é o metro. Para a gente medir comprimentos menores que 1 metro, a gente utiliza os seus submúltiplos. Quais são os seus submúltiplos? Decímetro, centímetro e milímetros. E para comprimentos maiores, a gente usa os múltiplos, que são quilômetros, hectômetros e decâmetros. Lembrando que os submúltiplos são menores do que metro. E os múltiplos são maiores do que metro. Certo? Então, olha só o quadro. Tá lá, ó. 1 quilômetro, um hectômetro e 1 decâmetro. Certo? E aqui 1 metro. Então, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro. Como é que fica nos submúltiplos? Olha lá. Já fica em decimal, gente. Por quê? Porque ele é menor do que 1 inteiro. E aqui ele não fica em decimal, ele já fica em milhar, em centena e em dezena, porque ele é maior do que o metro. Tá? Então, vamos fazendo lá as atividades para a gente poder melhorar esse conteúdo. Outra coisa, não se preocupem, porque a prof vai explicar tudo isso novamente na sala, certo? Então, com base na tabela acima, complete as frases com os valores correspondentes. 2 quilômetros corresponde a quanto? Gente, eu não consigo escrever, certo? Mas 2 quilômetros corresponde a 2.000 metros, certo? O B, ali, 1 decâmetro, tem quantos metros tem 1 decâmetro? Lembrando que ele é maior do que 1 metro. Então, 1 decâmetro, ele tem 10 metros. C, quantos metros são necessários para ver 1 hectômetro? Lembrando que o hectômetro faz parte dos múltiplos. Então, quantos metros são necessários para ver 1 hectômetro? Olhem lá na tabelinha. 100. Certo? 100 metros para ter 1 hectômetro. Agora, assinale a resposta correta. A, 1 centímetro é igual a quanto, gente? 10 metros, 10 milímetros ou 10 centímetros? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. B, 7 centímetros é igual a quanto? 70 milímetros. 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1.000 metros. E 1 decâmetro é quanto? 1 dan, certo? 1 dan quer dizer 1 decâmetro. É quanto? 10 metros, certo? Então, respostas da apostila estão aí. Na página 108, gente, esse aqui nós vamos ter que fazer em sala. É bom que a gente faça em sala, porque assim a gente consegue retomar o conteúdo em sala. Nós temos aqui um quiz sobre medidas de comprimento. Então, selecione as situações em que é mais adequado se utilizar do metro para realizar as medições. Como é que a gente calcula o metro, né? É mais fácil da gente calcular. Da distância de São Paulo a Curitiba, pensa, nós vamos andar de carro. Carro a gente conta como quilômetro, né? O comprimento de uma borracha. Será que uma borracha é tão grande que a gente pode calcular com 1 metro? Não, na verdade, a borracha sendo pequena, a gente calcula com o quê? Milímetros ou centímetros. A largura de uma rua ou a altura de um prédio? Vamos colocar aqui, a largura de uma rua, ó. Acertei. A largura de uma rua a gente pode muito bem calcular com 1 metro. A gente usa para isto uma trena, certo? Aqui também é sobre atividade que nós vamos fazer em sala. Agora aqui, em cada situação a seguir, responda ao que se pede. O que será que a gente pode medir mais que 1 metro?
que a gente pode medir, será? Será que eu posso medir a minha casa? Será que eu posso medir a minha casa? Certo? Vamos ver. Ah, eu posso medir. Deixa eu colocar aqui. Saiu maiúsculo. A largura da sala. O que mais? Que eu posso medir? O que mais? Uma porta, eu posso medir uma porta. Certo? O que mais? Vamos lá, vamos pensando. A altura da professora, dos pais, a minha altura, a altura de vocês, certo? Então, eu posso medir bastante coisas. A altura da mesa, da cadeira e etc. Várias outras coisas eu posso medir com 1 metro, certo? Mais que 1 metro, na verdade, né? E o que pode medir menos que 1 metro? Agora, o que é menor, certo? Então, assim, a largura da carteira nossa dá menos de 1 metro. O que mais? A largura do caderno, da apostila. O que mais, gente? O que mais que a gente pode? Ah, sim, da borracha, do apontador, tem tudo menos do que 1 metro, certo? E outras coisas mais, certo? 2, alguns brinquedos de parques de diversões têm limites de altura para a gente poder ir. Por exemplo, para entrar na montanha-russa de um parque de diversões, é necessário ter, no mínimo, 1,20 m de altura, certo? Ou seja, 1,20 m. Então, na A, Andréia tem 104 centímetros. Quantos centímetros ela precisa crescer para conseguir brincar na montanha-russa? Então, gente, eu vou aqui agora passar para mim, para que a gente possa fazer essa conta. Vamos lá. Então, assim, tem que ter 1,20 m para poder entrar no brinquedo. Então, tá aqui. Essa aqui é a altura que a pessoa tem que ter para entrar no brinquedo. Mas, certo, a Andréia tem 104 centímetros. Então, 104. Então, eu vou fazer esta conta. 120 menos 104. Vamos ver. A Andréia precisa crescer mais 16 centímetros. Certo? Essa é da A. Agora, B. O irmão caçula de Andréia, ele tem 85 centímetros. Quantos centímetros ele precisa crescer para entrar no brinquedo? Então, se o brinquedo tem 1,20 m de altura e o irmão da Andréia tem 85 centímetros, eu tenho que fazer outra conta de menos. Eu tenho que tirar para eu saber quanto que ele precisa crescer. Ele precisa crescer 35 centímetros para ele poder ir na montanha-russa. Certo? E você? Já poderia brincar nessa montanha-russa? Aí agora vocês vão ter que pegar uma fita métrica com a ajuda do pai e da mãe para poder o quê? Ver a medida se você já tem mais de 1,20 m de altura. Certo? Voltando na nossa apostila para a gente continuar seguindo, vamos lá. Aqui nós já fizemos. Vamos lá. Use o metro que você construiu ou a sua régua para traçar um segmento de reta com 1 decímetro no espaço a seguir. Lembrando que 1 decímetro
equivale a 10. Nele, marque os centímetros. A prof já fez aqui a régua. Então, é exatamente isso aqui que nós vamos riscar, fazer como se fosse uma régua nesse espaço abaixo, de 1 a 10. Aqui eu tenho 1 decímetro, certo? Então, vou fazer aqui nesse espaço. B, como se chamam as divisões menores que aparecem na régua, mas que não estão numeradas, nem foram registradas no seu desenho? Então, voltando lá à minha régua, olha, aqui no meiozinho, se a gente for olhar uma régua, ela tem uns risquinhos bem pequenininhos, certo? Aqueles ali, o nome deles são qual, gente? Vocês já sabem? Aqueles risquinhos pequenininhos no meio dos números, eles são os milímetros. Esse é o nome, certo? C. Cite 3 objetos que podemos medir usando essa unidade de medida. Então, assim, eu posso ver, por exemplo, eu tenho esse lápis aqui, certo? Esse lápis aqui, ele tem uma espessura, como se fosse uma largura, mas ele é menor do que uma largura, então a gente chama de espessura. Então, eu posso colocar espessura de uma folha, que eu posso medir com milímetros. O que mais? Espessura de uma régua, certo? E um vidro. E outras coisas mais. Só fiz alguns exemplos. Certo? Certo? Vamos para 4. Para fazer uma cesta como esta, são utilizadas fitas de várias cores e vários tamanhos. Para fabricá-la, foi necessário o quê? Meio metro. Ou, gente, quanto equivale 1 metro? Não é 100? É 100. Então, metade de 100 é quanto? 50 centímetros de fita laranja. 1/4 de metro. Ou 1/4. Vamos ver. Para eu explicar 1/4 para vocês. Vamos lá. Olhem aqui para mim. Vou explicar 1/4 de metro. Então, eu tenho lá 1 metro. 100. Se eu dividir esse metro por 2, eu vou ter quanto? 5, que vai dar 10, certo? E abaixo 0, esse 0 não dá para ficar aqui, vem para cá. Então, eu tenho 50. Então, a metade é 50. Mas e 1/4? Quer dizer que eu tenho que pegar o quê? Esse 100 e dividir por 4, porque ele já está dizendo 1/4. Então, eu vou pegar este 100 e vou dividir ele em 4 partes, certo? Como é que eu vou fazer aqui? 2 vezes 4, que dá 8. Sobrou quanto? 2. Abaixo 0. Tenho 20 na tabuada do 4? Sim. Por quanto? 5. 5 vezes 4, 20. Certo? Então, eu vou ter aí 25. Certo? 25 centímetros. Vamos voltar lá, para a gente poder acompanhar. 25 centímetros. E 2 metros e 20 centímetros, ou quanto? Ó, 2 metros. Então, vou pôr o 2 e 20 centímetros, 20, 220 centímetros de fita amarela. Certo? 5. Joaquim tinha 10 metros de fitas para vender. Durante a semana, ele vendeu 4 pedaços e anotou na sua caderneta. Então, tá lá, marcadinho, certo? Quanto que ele vendeu. Então, o que nós vamos fazer? Vou ter que fazer a conta agora. Então, olhem lá. Então, eu tenho lá a listinha dele. Eu vou ter que primeiro fazer a conta da listinha dele de quanto ele tem.
Então, ele tem 2,5 metros ali que ele vendeu para a dona Mariana. Aí ele tem 3,20 metros que ele vendeu para o Jorge. Ele tem 80 centímetros que ele vendeu para o Carlos. E 1,5 metros que ele vendeu para a Arlete. Quantos metros ele vendeu ao todo? Vamos ver se vai dar. Oito. Então, ele vendeu ao todo 8 metros de fita, certo? Aí, olha só, isso aqui foi o que ele vendeu. Se ele tinha 10 metros, certo? Se ele vendeu 8, quantos metros sobraram para ele? 2 metros. Então, sobraram 2 metros de fita. Só que aí, na sexta-feira, a dona Mariana chegou na loja pedindo mais 1,5 metro daquela fita. Joaquim tem uma quantidade de fita suficiente para atendê-la? Será que o que ele tem vai dar para ela? Então, vamos ver. Ele tem 2 metros. Quanto que ela pediu de fita? 1,5 metro. Então, vai dar para ele fazer com 1,5 metro dela? Sim, vai dar. E vai sobrar quanto para ele? 50 centímetros de fita é o que vai sobrar para ele, certo? Então, é esta a resposta do exercício 5. Vamos agora para o exercício 6. Vamos lá. O 6 diz, responda o que se pede. É possível a gente traçar um decâmetro nesta página aqui da apostila? Será que é possível? Pensa, um decâmetro é quanto? Um decâmetro é 10. Um decâmetro é 10. Vai dar para a gente fazer 10 metros aqui nessa apostila? Não. Então, a resposta vai ser não. Da 6, a resposta vai ser não. Certo? B, em algum lugar da sua escola é possível? Claro que sim. A gente pode fazer lá, no pátio da escola, certo? No parque. A gente pode fazer em vários lugares na nossa escola. Na nossa escola tem como, certo? Tem mais de 10 metros lá. E C, onde é possível traçar o comprimento de 1 hectômetro? Imagine. Então, o hectômetro já é quanto? 100. O hectômetro é 100. Imagine 100 metros. Onde? Será que dá? Será que a escola tem 100 metros? Às vezes, dependendo da escola, pode até ter. Mas eu acho que é mais fácil a gente fazer aonde? Na rua. Aonde mais? Na estrada. Certo? Então, a gente pode medir e fazer um risco na rua, na estrada. Pois é, 100 metros, certo? A próxima página, gente, agora eu quero explicar a próxima página para vocês. Então, olha só, gente. Nós temos lá, então, na nossa próxima página, no exercício 7 e no exercício 8, a prof vai ter que explicar em sala. Por quê? Porque aqui entra a fração. Nós não entramos em fração ainda, certo? O nosso conteúdo de fração é só na apostila 2 que a gente começa. Então, eu prefiro esperar para a prof dar fração primeiro, para a gente poder voltar nesse assunto e completar ele, certo? Então, nós vamos deixar aqui.
Não há problema. Eu prefiro que vocês saibam primeiro fração para depois a gente fazer. Por quê? Porque nós temos fração aqui mista também aqui embaixo. A gente não entrou em fração ainda. Então, vamos esperar para poder fazer toda esta página aqui, a página 112, depois que a gente aprendeu a fração. Certo? Então, vamos lá. Para a lição de casa, é a página 113 da apostila, o Para Saber Mais e o Mão na Massa. Então, aqui nós temos uma curiosidade, certo? E que está falando também sobre as medidas que nós estamos aprendendo. Então, olha só, você sabia? Em janeiro de 2015, Big Easy Lofton, integrante da equipe Globetrotters, que realiza exibições descontraídas de basquete pelo mundo, entrou para o livro dos recordes após arremessar e acertar uma bola na cesta a uma distância de pouco mais de 18 metros. Gente, é muito longe, é quase do outro lado da quadra. Imagine, ele acertou a cesta. Olha que legal! Outra, na virada do ano de 2011, a empresa chinesa Brody Sustainable Building colocou de pé, em apenas 15 dias, um prédio de 30 andares com 110 metros de altura. Em 2015, um arranha-céu de 57 andares foi erguido em apenas 19 dias. Vocês imaginem quantas pessoas não deviam estar trabalhando, porque se em 15 dias eles conseguiram erguer um prédio de 30 andares, e depois, em 2015, um outro prédio de 57 andares em 19 dias, gente, foi muita gente trabalhando. Imagine quantas pessoas. Outro, o maior animal do mundo é a baleia azul. Ela mede 36 metros de comprimento. Imagine quanto é o tamanho dessa baleia. Ela dá quase um prédio de mais ou menos 7, 8 andares. Imagine que grande que não é. Certo? E por último, o menor réptil do mundo é um camaleão, encontrado em Madagascar. O Bruxia micra, que tem 3 centímetros de comprimento. Então, imagine só que pequenininho que é, né? Esse camaleão deve ser bem bonitinho. Então, qual é a lição de casa? A parte da mão na massa. Exercício 1 e 2, certo? Então, aqui vocês terão que, sim, ler, analisar, prestar bastante atenção para poder fazer essas atividades. Certo, gente? Então, assim, vou passar lá no Que Mágico as lições e a lição de casa, certo? Então, não se preocupem, que se alguém ainda não entendeu, nós vamos pegar todo esse assunto de novo em sala, porque a prof acha bem importante todo mundo estar sabendo isso, certo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula e se cuidem!